Fala pessoal, professor Alex Bassi aqui de novo, agora para falar de equilíbrio químico com vocês, ok? Bem, equilíbrio químico, pessoal, é um assunto bem interessante, um assunto bem legal aí que nós vamos ver. Mas para nós já colocarmos o pé no chão e nos situarmos, tá? O equilíbrio químico ele vai falar do momento em que a reação, uma reação química, ela acontece na mesma velocidade dos reagentes para o produto e também na mesma velocidade dos produtos por reagente. Tem tudo a ver com reações reversíveis, tudo a ver com velocidade, tem gráficos, tem... É bem legal, vamos dar uma caminhada aqui para a gente entender. Bom, o equilíbrio químico ele pode se dar em vias sólidas, vias líquidas ou em sistemas gasosos também, tá? Nos três sistemas pode haver o equilíbrio químico. Bom, primeira das condições, primeiro assunto sobre esse tema é falar sobre as condições para que haja o equilíbrio químico. São todas as reações que acontecem no equilíbrio químico? Não, são algumas. Quais são? Vamos ver agora. Bom, para que haja o equilíbrio químico, a primeira condição, o primeiro fator condicionante desse assunto é que a reação química ela seja reversível. O que é isso, professor? Reversível ou reversibilidade, como nós estamos vendo aí, é o momento ou a situação em que a reação tanto acontece dos reagentes para o produto, como também acontece dos produtos para o reagente, tá? Os reagentes interagem lá, acontece atinge a energia de ativação, tem os choques efetivos lá daquela teoria das colisões que a gente já viu, e elas interagem, viram um complexo ativado que depois vira o produto. Só que esse produto, quando ele tá lá, ele começa a interagir entre eles também, eu tô falando dos produtos agora. Os produtos começam a interagir entre eles também, começam a atingir uma certa energia, uma certa dinâmica lá, interagem entre eles e voltam a ser os reagentes. Olha que louco, que interessante. Então, reversibilidade é esse momento em que a reação acontece tanto diretamente, que é dos reagentes para o produto, quanto inversamente, que é dos produtos para o reagente, ok? Reações, por exemplo, de combustão. Combustão é queima, é tacar fogo lá no negócio. Quando eu queimo alguma coisa, não tem reversibilidade naquilo. Não tem, professor? Claro que não. Você consegue fazer o cepo de madeira, sei lá, o toco, a folha que você queimou lá, voltar a ser folha, voltar a ser toco, voltar a ser cepo de madeira? Não dá para fazer, tá? Toda reação de combustão não é reversível, tá? Ela é irreversível, ok? Outro fator muito importante é sobre justamente essas velocidades aqui, ó, direta e inversa. O que são essas velocidades direta e inversa? Velocidade direta é aquela velocidade que vai no sentido que vocês sempre viram, dos reagentes para o produto. E a inversa é aquela que vai dos produtos para os reagentes. Mas qual que é o segredo disso tudo? Tem que estar igual, tem que ser de valor igual, tá? Notavelmente igual, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Não pode ter uma velocidade de ida ou direta maior que a inversa. Aí não é equilíbrio químico, aí não está equilibrado. Só está equilibrado quando há igualdade nas velocidades, ok? Um fator muito interessante, né, que não podemos deixar de citar, é que o sistema tem que ser fechado. Por que cargas d'água o sistema tem que estar fechado? O sistema tem que estar fechado porque dependendo do meu produto, se o sistema for aberto, o que é o sistema? É o potinho, é o reator, é a panela, tá? É o meu recipiente onde está havendo a reação. Se o meu recipiente estiver tapado, se estiver com uma tampa lá vedando tudo, não estiver interagindo, trocando matéria, trocando energia com o ambiente externo, significa que é fechado, né? Então tá, se é fechado, pessoal, o produto que de repente eu forneço lá, que eu formo lá da reação, ele não sai, não escapa, ele fica lá dentro. E aí sim ele pode voltar a ser o reagente. Agora, se eu tenho um sistema que é aberto, ou se produzir um gás, por exemplo, esse gás pode sair aí por qualquer espaço do recipiente aí, escapar e nunca mais se acha ele para fazer ele voltar a ser reagente, tá? Então, importantíssimo que seja num sistema fechado, ok? Outro fator, e aqui eu quero entrar naquele assunto que vocês gostam bastante, que é a parte de gráfico, que é a parte de matemática, de conta, e vocês adoram, tá? São alguns gráficos aí que estão presentes no estudo das reações do equilíbrio químico, tá bom? Bom, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico que mostra a velocidade das reações.
Vou aumentar um pouquinho ele aqui para a gente conversar melhor e enxergar bem. Vamos entender o gráfico. Eixo das abscissas... Não, vamos falar melhor, vai. O eixo vertical, que é o eixo Y, e o eixo horizontal, que é o eixo X. O vertical, né? Aquele V lá é de... Não é de vertical, não. Aquele V lá é de velocidade, tá? Então, o eixo vertical vai tratar das velocidades. E o eixo horizontal, que é o eixo X, vai me tratar do tempo, tá? Então, se vocês observarem lá, pessoal, em determinado tempo, que é no início da reação, que é bem aqui, ó, no comecinho, a velocidade direta, né, que é a velocidade D, então, dos reagentes para os produtos, ela vai diminuindo, tá? Enquanto a outra velocidade, que é a velocidade inversa, tem um izinho aqui, ó, esse izinho, ele vai tratar da velocidade dos produtos para os reagentes, que aumenta, tá? O que significa isso? Significa que, conforme o tempo da minha reação, os meus reagentes vão diminuindo a velocidade, enquanto os meus produtos, tá? Que é essa parte aqui, os meus produtos vão aumentando a velocidade, ok? Todavia, existe um certo momento aqui, ó, em que as velocidades se mantêm, são constantes, tá? Constante. Eu vou tentar escrever melhor esse constante aqui assim, ó. Constante é o CTE, tá? Quando elas são constantes é que elas ficam linear aí e não sofrem alteração durante o tempo. O que significa isso, professor? Que as velocidades tanto de inversa ou direta ou ida e volta, elas são iguais. Então, VI é igual a VD, tá? Copiar melhorzinho aqui, ó. VI é igual a VD. Este é o momento do equilíbrio químico que está aqui embaixo, tá? E é disso que trata o primeiro gráfico. Só para nós nos situarmos e entendermos bem. O segundo gráfico já é um pouquinho mais diferente. Já não existe mais um V aqui em cima. Agora existem esses colchetes aí. O que significa esses colchetes? Os colchetes, eles significam concentração, tá? O que é concentração, professor? Concentração é a quantidade de alguma coisa, tá? O quanto daquilo tem em alguma coisa, ok? Qual que é a concentração de sódio numa salada? Depende do quanto de sal você coloca. Qual que é a concentração olha, essa parte é legal também, ó. Concentração alcoólica da cerveja. Ah, tem um valorzinho lá, tá? Que mede o quanto de álcool, né? Se é alcoólica é o álcool que tem lá dentro daquele líquido chamado cerveja, ou pinga, ou whisky, ou copão, ou não sei o que vocês chamam aí. Vocês não bebem. Legal, então o que acontece? Tem lá a concentração no meu eixo Y, tá? E tem o tempo ainda aqui, ó, no eixo X, tá? Não mudou o tempo, só mudou a concentração. O que vai acontecer então com a concentração das minhas substâncias quando eu variar o tempo, conforme eu venho aumentando aqui o tempo? O que vai acontecer com a minha reação ou com a concentração delas, tá? Vamos ver agora, tá? Então, ó, concentração, que é o colchetinhos, não parece, mas é um R, tá? Um R. R do quê? De Roberto? Não, R de reagentes, tá? Aqui, ó, concentração de quem? Dos produtos, né? P de produtos, tá? Certo, vamos acompanhar então dos reagentes primeiro. O meu reagente aqui, ó, se vocês observarem, no tempo, aqui é o tempo zero, né? No meu tempo zero, ou seja, quando não existia reação alguma, o meu reagente tinha uma concentração máxima, uma concentração alta, estava lá no topo, ó. Concorda comigo que o eixo vai aumentando aqui, ó? Aqui é 1, 2, 3, 4, vai aumentando, né? Então, ó, lá em cima é a concentração máxima dele, tá? Então, o que acontece quando eu vario o tempo? Essa concentração, ela vem diminuindo, ela vem caindo, 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 tá? Até um dado momento aqui, perfeito? É natural, né? Logo, haja visto que os meus reagentes, numa reação química, os reagentes são o quê? Consumidos, tá? Eles são consumidos, ok? Então é natural que diminua-se a concentração deles conforme o tempo passa. Agora vamos olhar para o eixo dos produtos agora, tá? Os produtos estão aqui embaixo, tá? No meu tempo zero, o meu produto também é zero. Por quê? Porque não tem reação.
Quando não tem reação, tem produto? Não reagiu ainda, os reagentes ainda nem interagiram entre eles para formar o produto. Então faz bem sentido não ter produto nenhum aqui, tá? Mas conforme o tempo vai passando, ó, no tempo 1, no tempo 2, 3, eu posso observar que essa linha aqui que representa os produtos começa a crescer, tá? Natural também. Haja visto que os produtos são o quê? Formados, tá? Se eles são formados, tem que aumentar conforme o tempo mesmo, tá certinho o que eu tô falando para vocês. Pode confiar no professor, tá? Só que se vocês observarem também, existe um momento aqui, ó, em que essas concentrações, elas se mantêm constante. O que é constante mesmo? Constante é que mantém linear, mantém retinho aqui, ó, não altera durante o tempo, ó. Se olhar aqui, ela é uma. Se olhar aqui, é a mesma, não altera, tá? Isso é constância, ok? Bem legalzinho essa parte também pra gente descobrir uma coisa. Quando eu falar pra vocês assim, quando o exercício, quando a aula fala pra vocês assim, ó, que no equilíbrio químico, os reagentes e os produtos mantêm uma concentração constante. O que eu estou querendo dizer é justamente essa linearidade. Não altera mais a concentração dos produtos e não altera mais a concentração dos reagentes. Mas essa concentração aqui, que é dos produtos, é a mesma dessa concentração que é dos reagentes? Não. Ó, uma está aqui, ó, neste eixo, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui para ficar um pouco mais visível, tá? Mas ó, essa concentração está refletida nesse ponto. E essa concentração aqui está nesse ponto. As concentrações são iguais? Logicamente que não, né? Aqui existe um valor que é menor que este valor que está aqui. Então a constância não tem nada a ver com a quantidade igual entre o produto e o reagente. Constante significa que o meu produto mantém uma concentração que não vai se alterar com o tempo e o meu reagente também se comporta da mesma forma. Ok? Este momento em que se lineariza a curva é o equilíbrio químico, tá? Neste momento, as velocidades, que é esse ponto aqui, estão iguais, né? E é esse momento que é refletido o equilíbrio químico, ok? Indo para o nosso próximo gráfico aqui, que é também... Opa! Deu uma saidinha aqui, mantenham a calma, não se frustrem. Não se frustrem. Mantenham o ânimo, já estou chegando lá, cheguei. Achei. Ok. Então aqui, ó, neste terceiro gráfico aqui, eu vou tratar ainda do gráfico do equilíbrio químico, tá? Ainda sobre concentração e tempo. Só que agora, se vocês observarem, ele vai se comportar de um jeito diferente dessa daqui. Vai se comportar de uma maneira um pouco, não complicada, mas um pouquinho diferente. Vamos colocar assim, tá? Os meus reagentes estão lá na minha parte máxima, porque ainda não houve reação, né? Ó, vocês observarem aqui, o momento é zero. Então não houve reação, eles estão na parte máxima. E conforme o tempo vai passando aqui no eixo Y, no eixo X, a curva desce, né? Perfeito. Vamos olhar lá para os produtos agora. O que acontece com os produtos? Vou fazer de uma corzinha um pouquinho mais diferente aqui para a gente só não se confundir. Os produtos aqui, ó, também tá aqui no momento zero, mas a concentração dele não é máxima igual aqui, ó. A concentração dele é mínima, tá no baixinho aqui, então é mínima, tá? O que acontece com a variação do tempo? Ele aumenta, igual lá no outro até agora, né? Um abaixa, outro aumenta, faz sentido por enquanto. Só que o que acontece? Neste momento eles não se cruzam, tá? Eles alcançam o equilíbrio e não se consome nem forma muito produto. Não consome tanto reagente e nem forma tanto produto, tá? Então, ó, aqui os reagentes, apesar de ter começado aqui em cima, os reagentes ainda se encontram aqui, a constância dele é aqui, ó, não altera mais. E os produtos? Estava no zero, ó, produziu bem pouquinho. Diferente daqui, né? Olha o tanto que produziu aqui, ó. Olha o tanto que produziu aqui só. Bem pouquinho, tá? Então tem essa outra característica também que eu queria citar para vocês, tá? Mas bem simplesinho, o gráfico não é difícil de entender, espero que vocês tenham entendido de boa aí. Certo, pessoalzinho, ainda falando sobre concentrações constantes, eu já expliquei um pouquinho lá no gráfico como que funciona, mas eu gostaria de explicar de um outro jeitinho para ver se a gente entende bem, para não errar mais, tá? Então, beleza, ó, concentrações constantes. O que significa isso? Significa que
Quando a minha reação entra em equilíbrio e as velocidades lá de ida e de volta, ou seja, a velocidade direta e inversa, elas se tornam iguais, as minhas concentrações ficam bem definidas, com valores constantes, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Só que constantes não significa que são iguais, tá? Para provar isso, eu quero fazer um esqueminha com vocês aqui, ó. Eu tenho uma equação genérica aqui que eu coloquei, tá? A mais B vai reagir formando C e D, tá bom? Tá aqui, ó. Bom, vamos esmiuçar um pouquinho essa equação para a gente definir bem, tá? O que significa essa seta dupla? A seta dupla significa que a reação ela é reversível. Opa, se ela é reversível, ela tem chances de encontrar o equilíbrio químico, né? O que significa essas letrinhas pequenas ao lado das letras maiores? Elas significam o coeficiente daquela molécula. Então, qual é o coeficiente de azão? É o azinho que está aqui, tá? O que é o coeficiente? É um número, tá? Não sei se vocês já viram uma molécula, por exemplo, assim, ou por exemplo, 2O2, tá? Este 2 aqui, ou 3O2, tanto faz, tá? O número, não precisa ser só 2. Mas esses números que ficam na frente aqui, ó, eles significam o coeficiente, a quantidade de átomos, de moléculas que tem. Então, eu não sei aqui qual é, eu coloquei genericamente letra, né? Já porque eu não sei, então eu chutei aqui o número, ó, 10 para A, 12 para B, tá? E assim a gente vai andar. Então vamos lá, vamos só entender melhor. O que é esse T0 aqui? Opa, o T0, pessoal, é o meu instante ou o meu tempo zero, tá? No tempo zero, não aconteceu ainda a reação, né? Então eu tenho a quantidade máxima, ó, palavra importante, máxima, de quem? Dos reagentes, tá? Lembra do gráfico lá que no instante zero os reagentes têm quantidade máxima? Então tá aqui, ó, 10 para um e 12 para outro. E os produtos? O lado dos produtos aqui, ó, a quantidade é o que? É mínima, concentração mínima. Por que mínima? Porque tem zero, não tem nada, não formou ainda, pessoal. Antes da reação acontecer, não existe produto. Mas no instante um que começa a reação, nós podemos observar que a concentração de 10 passou para 8 e a concentração de 12 passou para 10, ou seja, foram consumidos no total, 4 átomos ou moléculas, tá? Logo, tem que resultar do outro lado também os 4 átomos que foram consumidos aqui tem que aparecer deste lado, tá? Por quê? Porque na química nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Não se pode perder nenhum átomo, nem criar nenhum átomo aqui, tem que ter tudo igual do lado do outro. Então, beleza, ó. 3 mais 1, 4. Perfeito, até aqui tá de boa, né? Vamos dar o procedimento. No tempo 2 ou no instante 2, que a gente pode notar? Que a nossa reação tinha consumido mais 4 e formado mais 4. São 2, tá, pessoal? Pode não parecer, mas é. O que aconteceu aqui, pessoal? Ainda nada, continua a mesma coisa. De 6 formou 2, né? E de 8 formou 6, de 10 formou 8, 3 formou 6 e 1 formou 2. Legal. Só que aqui eu coloquei um asterisco já para a gente não se perder, tá? Que nesse momento T2 houve o tal do equilíbrio químico. Quando houve o equilíbrio químico, então eu tenho que acrescentar uma setinha aqui para a gente não esquecer, tá? Essa setinha dupla me diz que a reação entrou em equilíbrio, que é reversível. O que vai acontecer a partir de agora? Não vai se alterar essas concentrações, tá? Permanece a mesma, independente do tempo que eu olho. Eu posso olhar aqui, no tempo, estava no 3, no tempo 40, sei lá, 40 minutos depois, vai ficar desta mesma forma. Tudo isso para mostrar para vocês que é constante, mas que não necessariamente é igual os valores, tá? Se vocês olharem aqui, ó, existem 6 aqui, 8 aqui, existem 6 aqui, coincidiu, né? Mas não poderia não coincidir. Existem 2 aqui, ó. Só para mostrar para vocês que é constante, mas não necessariamente é igual. Certo, pessoal, chegamos agora na quarta parte desse assunto que fala sobre as constantes de equilíbrio. Vai entrar um pouquinho de matemática aqui agora,
Mas não precisa ter medo, não precisa se apavorar, tá? É uma coisa bem simples. Parece absurdo, mas não. Constante de equilíbrio. Então o cara vai passar aqui uma fórmula genérica qualquer. Genérica, quando eu falo, utiliza só letra, não utiliza valores, né? É só pra gente exemplificar de um modo geral as coisas, tá? E disse que existem duas constantes aqui, duas fórmulas básicas. O Kc, que trata da constante de concentração, e o Kp, que é sobre as pressões parciais. Despreocupem-se, não se alterem, não precisam ficar bravos comigo, tá? É uma coisa bem simples, é uma coisa bem básica. O que acontece é o seguinte, nós vamos trabalhar muito mais com essa. Mas, na verdade, essa é a mesma coisa dessa, só que essa vai utilizar concentrações e essa vai utilizar as pressões parciais, o que o exercício pedir. Como que funciona isso? Falando de um modo bem geral. Quando o equilíbrio está, de fato, posto na reação, nós podemos fazer este cálculo aqui, ó, de Kc. Kc é um valor, né, nominal, é um número puro, tá? Que vai nos dizer ou nos dar uma projeção sobre as concentrações, ó, os colchetes aqui, ó, as concentrações dos meus reagentes e produtos no equilíbrio químico. Como que se comporta o meu equilíbrio químico? Como que se comporta as concentrações dessas espécies quando a reação de fato está equilibrada, tá? É só para isso que serve o Kp. Na verdade, para mais uma coisa, o Kp não, o Kc. O Kc, ele também serve para nos dar uma ideia de rendimento, o quanto que aquela reação vai produzir. Ora, vamos só analisar um pouquinho essa fórmula aqui, ó. Quem está embaixo aqui e quem está em cima, tá? Vamos olhar lá na fórmula. Quem é esse Czão aqui? Bom, o Czão, vou trocar de cor aqui pra gente... Tá aqui, ó. Quem é o Dzão aqui? Oh, o Dzão tá aqui. Opa, então quem está em cima da minha fórmula é esse povo aqui, ó. Quem são esse povo? Esse povo chama-se de produtos, né? São os produtos. Então os produtos vêm em cima. E quem está embaixo? Ó, tem o Azão aqui e tem o Bzão aqui, que são os reagentes. Então quem vai embaixo é os reagentes. Reagente embaixo, produto em cima. Vamos lá, o que mais nós podemos tirar da fórmula? O que vai dos reagentes, o que vai dos produtos? É o colchete, né? Tá aqui. O que é o colchete mesmo? É a concentração. Concentração. Então, as concentrações dos produtos e dos reagentes que vão na fórmula. Tem mais um dado? Tem. Quem é esse carinha aqui, ó? Esse pequenininho. O Azinho, Bzinho, Dzinho, Czinho. São os coeficientes, como eu expliquei na parte anterior, tá? São os números. Eles vão ser postos aqui na fórmula, na condição de expoente. Eles vão elevar as concentrações de cada uma, tá? Outra forma bem fácil de dizer tudo isso aqui, que é o Kc, que é o que a gente vai olhar agora, uma forma bem mais fácil de olhar tudo isso, é essa forma que coloquei para vocês aqui, ó. É a mesma coisa do outro, só que escrito de um jeito diferente. Então, Kc é igual a concentração dos produtos elevado, tem um elevado aqui em cima também, ó, que é aos seus coeficientes, sobre a concentração dos reagentes, também elevado ao seu coeficiente. Pronto, acabou, sem chororô, tá? É só pegar e aplicar a fórmula, não preciso que vocês desenvolvam nada. O cara que é sabidaço, inteligentaço mesmo, ele já fez a fórmula, tá? Nós, meros mortais, iremos só aplicar o valor. Mas antes de aplicar, eu já falei para vocês aqui, ó, do que se trata esse Kc. É um valor, né, que relaciona a concentração de R com a concentração de P. Tudo isso para nos dar um feedback, de repente até de um rendimento do quanto vai produzir aquela reação. Isso é muito importante no meio industrial, pessoal, tá? Quando uma indústria quer saber quanto que vai produzir de reação naquilo tudo, isso é um valor muito importante, estimar as coisas, tá? Outro fator que a gente pode tirar é aqui, ó. Quando que a gente pode considerar o Kc, tá? Quando, então? O Kc ele só pode ser considerado quando houver o equilíbrio químico, tá? Enquanto não houver equilíbrio químico, não pode se haver o cálculo do Kc, ok? Outro ponto, que eu já falei para vocês aqui, mas o Kc ele é um valor adimensional.
é um número puro. O que significa isso? Não tem unidade de medida. Tipo, se é 10, não é 10 litros, 10 gramas, 10 toneladas, 10 anos-luz, 10 pessoas, 10... Não, é só 10, tá? É um número puro, ok? E tá aqui representado um exemplozinho aqui, ó. Kc igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2. É um número puro, não acompanha nenhuma unidade de medida, tá? Na constante de equilíbrio, ou seja, no Kc, nós não englobamos, nós não calculamos os valores das espécies que estão em formato de líquidos puros. O que é isso, professor? Que bagunça é essa? Que viagem é essa? Então, é a água, tá? Não se calcula o valor da água quando ela está no estado líquido, ok? Para nós, morre a treta aqui, tá bom? Quando tiver água lá, H2O, entre parênteses, o Lzinho lá, esquece ele para na hora de considerar o cálculo. Que aqui ele só exemplificou que é esse formato aqui, ó. Então não, quando tiver esse formatinho aqui, ó, H2O líquido, ela não entra no nosso cálculo do Kc. Ok? Beleza. Última consideração, não última, mas uma consideração também a se fazer é aqui, ó, que o valor de Kc, tá? Que é o da constante aqui de equilíbrio, ele vai sofrer variação se eu mudar a temperatura. Então, ó, se eu falar para vocês lá que o Kc de dada reação vale 100 a 10 graus Celsius, se eu mudar esse 10 graus Celsius para 35 graus Celsius, esse Kc também vai mudar, porque ele é inerente à temperatura, tá? Então, ó, de uma forma bem fácil aqui de entender, eu coloquei essa parte aqui que não está no gráfico, na tabela acima, né? Nos dados acima. Mas os sólidos também não entram. Sólidos e a água, como eu já disse para vocês, tá? Se houver sólido, ou seja, você chegou lá e viu um composto mais ou menos assim, ó, C entre parênteses S. Ele não vai entrar na nossa fórmula, na nossa consideração na hora de calcular a constante de equilíbrio, tá? Por enquanto, só aceitem essa informação. Depois eu explico para vocês por que não entra. Bom, dado isso, vamos para um exemplo prático, para uma aplicação, ok? Bom, vou pedir para aplicar, esse APL aqui é para aplicar o Kc deste composto aqui, tá? Mas como não existe valores, não existe concentração aqui, só está dado o valor o número dos átomos, só está dado o símbolo atômico, essa vai ser uma aplicação no sentido de uma expressão, tá? Não vai haver valor propriamente dito na hora de concentrar, porque eu só coloquei aqui, ó, não coloquei num exercício escrito tudo certinho, só coloquei lá a reação para a gente ver como que aplica, tá? Então vamos lá. O Kc, como eu disse para vocês, é aqui, ó, concentração de produtos elevado ao seu coeficiente sobre a concentração de reagentes elevado ao seu coeficiente. Vamos lá. Quem são os meus produtos para vir aqui em cima vir no numerador da fórmula? Os produtos são aqui, ó. É gás, então pode entrar. Então vamos lá. Concentração de NH3 sobre quem? O seu coeficiente, que é o 2. Tá? Beleza, tem mais algum produto? Não. Então, acabou. Teria que ser um valor numeral aqui, mas como eu só passei a expressão, vai só uma expressão. Mas saiba que é um número que vai aí dentro, tá? Agora vamos colocar os reagentes. Ó, tem um reagente aqui e dois, o segundo aqui. Então, N2, então concentração de N2 elevado a seu coeficiente. Não tem nenhum número na frente, professor, então é 1. Tá? Vezes, sinalzinho de vezes, agora é esse. Concentração de H2, fecha, elevado a seu coeficiente, que é o 3, tá? Então, fechou aqui, deixa eu só prolongar essa divisão. Finish está... Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Está feita a aplicação à expressão. Fica nesse formato, tá? Se houvesse número, vocês iam calcular esses números. Como? Joga numa calculadora aí e tal. Quem manja lá de fazer na mão, faz na mão. Não tem segredo, tá? Com a gente não tem enrosco, não. Vamos para uma outra aplicação aqui para a gente mostrar que a gente está safo nas coisas. Então vamos lá. Produtos. P de produtos e R de reagentes. Em cima vai a concentração dos produtos, tá, pessoal? Só seguir a fórmula. Então vamos lá. Esse cara
e esse cara. Os dois podem entrar? Esse cara pode, ó. Aquoso pode. Aqui é de aquoso. Pode, então. E esse S aqui é do quê? É de sólido. Sólidos, como eu disse para vocês, não entram. E do outro lado dos reagentes, também tem um sólido ali, ó. Esse aqui, ó. Também não vai entrar. Então, na hora de calcular, só considera os outros. Concentração de Zn é um ânion, na verdade é um cátion, 2 mais, elevado a seu coeficiente. Não tem nada, é 1. Sobre o outro agora, concentração de Cu, tá? Parem de dar risada. Cu faz referência ao nome do cobre, tá? Elevado a seu coeficiente. O coeficiente não tem nada, é 1. Cobre, mas professor, cobre não começa com co e não com cu? É verdade, mas no latim cobre começa com cu. Ele ficou assim, tá? Parem de dar risada, não tem. Vocês já são maduros o suficiente para ficar dando risada dessas brincadeirinhas. Pode dar risada sempre, que é engraçado. Eu também tô segurando para não rachar o bico aqui. Então, beleza. Morreu a treta aqui, pessoal. Por que morreu a treta? Porque eu já coloquei tudo. Coloquei a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes, tá? Legal. Próxima e última tarefa, que é entender sobre os fatores que alteram o equilíbrio químico. Professor, você está metendo doido porque você acabou de fazer a gente entender o que é o equilíbrio químico. Acabamos de chegar no rolê aqui. Você já quer que a gente aprenda agora como que altera? Para que eu vou querer alterar uma coisa que já está tão bonitinha lá? O senhor falou que eles se encontram, se colidem, voltam, as velocidades são iguais e tudo mais, e fica lindo, fica tudo equilibrado, fica todo mundo zen, todo mundo na paz. Agora você vem falar de, vou falar assim, pode ficar bravo, alterar. Tem fatores, pessoal, que alteram esse equilíbrio químico. Quando a reação ela está lá equilibrada, dependendo de alguns fatores, eu posso provocar o desequilíbrio, provocar o caos no meio disso tudo. Quem são esses caras? Se eu mexer na concentração, mexer na temperatura, ou se eu mexer na pressão, eu altero este equilíbrio químico. Eu desfaço esse equilíbrio químico. Eu deixo o caos, faço baguncinha lá, tá? E quem que foi que disse isso aí? Só pra gente entender aqui, foi um tal de cara aí chamado... Ele tem um nome um pouquinho... Esse é o sobrenome dele, Le Chatelier, tá? Foi em 1800, lá vai bolinha, tá? E ele estudou isso tudo e propôs essas condições. E nós amamos química, vamos estudar as condições que ele propôs. Então, pessoalzinho, quando a gente mexe na concentração de um dos compostos químicos, seja dos reagentes ou dos produtos, ele vai trabalhar para voltar ao equilíbrio químico, tá? Se nós olharmos aqui nessa tabelinha aqui, nós vamos enxergar bem, ó. Quando eu aumentar a concentração, o equilíbrio químico ele vai deslocar o sentido da reação no sentido contrário do participante que eu aumentei. Então, ó, se eu vim lá nos reagentes e aumentei a concentração dos reagentes, peguei os reagentes e aumentei, então ele vai trabalhar muito mais no sentido direto para produzir os produtos e consumir esse excesso de reagentes que eu coloquei, tá? Agora, se eu diminuir, pessoal, essa concentração, tá? Opa. Se eu diminuir essa concentração, o que que vai acontecer? A minha reação vai trabalhar no sentido do mesmo participante. Como é isso, professor? Então, ó, se eu peguei lá o meu reagente, tem aqui o reagente e o produto, eles estão em equilíbrio. Se eu diminuir esse cara, essa reação aqui nesse sentido vai aumentar. Por quê? Para produzir mais os reagentes que eu tirei, tá? O inverso também é verdadeiro, pessoal. Tenho aqui os reagentes e os produtos, certo? Opa, aqui. Tenho aqui os reagentes e os produtos. Se eu aumentar esse cara, a minha reação vai trabalhar muito mais para lá, a fim de consumir esse cara. Vai produzir muito mais para consumir esse excesso que eu coloquei aqui, entendeu? É sempre assim, é como se fosse um irmão chato que você tem. Sabe quando você está querendo ficar de boa? Aí você pega lá e abaixa o volume da TV porque você quer se concentrar, quer ficar tranquilo. Aí seu irmão chato, você vai abaixo, seu irmão vai lá e aumenta a concentração, o volume no caso.
Agora, se você quer curtir uma baladona lá, tá afim de dançar, tá afim de curtir, você coloca um pagodão lá bem altão, você aumenta o volume. Aí seu irmão que é chato vai lá e quer diminuir, tá? É sempre nesse sentido. A reação se comporta da mesma forma, tá? Sempre no sentido, se você aumentar, é no sentido contrário. Se você diminuir, é no mesmo sentido, tá? Seja ele do reagente ou do produto. Coloquei uma gifzinha aqui para a gente entender bem, ó. A princípio, a reação estava equilibrada, tá? AB de um lado, CD do outro. Mas daí chegou mais produto, chegou mais 2 CD, ok? Aí a reação vai trabalhar para consumir esse excesso que eu coloquei do lado dos produtos, ou seja, vai formar mais reagente, vai formar mais AB. Olha lá, ele vai deslocar. Tem 3 aqui, tem um do outro lado. Então ele vai jogar um CD para lá e vai equilibrar a equação. Entendeu? É facinho, pessoal. Só parece meio difícil, mais difícil mesmo é explicar isso aqui por aqui, entendeu? Mas vamos lá. Coloquei uma reação química aqui, ó, que é do refrigerante, tá? Então aqui tem o ácido carbônico, tá? Que tem dentro do refrigerante, tá em equilíbrio, ok? Formando H2O, que é água, né? E o CO2, que é um gás também, ok? Como que vai acontecer? Se eu aumentar a concentração de H2, então, ó, aumentei esse cara aqui, ó, H2O. A minha reação vai trabalhar para diminuir ela. Como que vai trabalhar para diminuir ela? Lembra que a reação ela vai tanto para lá quanto para cá? Pois bem, se eu aumentei deste lado, qual reação que vocês acham que ele tem que favorecer? É essa reação ou essa reação? Bom, se eu quero consumir o excesso que eu coloquei deste lado, então eu vou ter que aumentar esta reação aqui, ó. Este lado da reação, para compensar, para diminuir o que eu aumentei, tá? Então o equilíbrio é deslocado no sentido contrário quando eu aumento, ó. Se ela está aqui, eu vou deslocar para lá. Próximo exemplo. Se eu diminuir o CO2, ó, peguei esse cara aqui, ó, e diminuir ele, ó. Opa, diminuir ele, tá? O que vai acontecer? A minha reação vai trabalhar para aumentar ele, então. Se eu diminuir, a reação quer trabalhar para aumentar. Como que vai fazer? Ó, a reação vai para lá, a reação vai para cá também. Qual a reação que vai favorecer o aumento desse cara, já que eu diminuir? É essa daqui, né, ó? Que é no sentido dele, ó, no sentido dele, tá? Vou colocar de um jeitinho mais limpo aqui. Então vai favorecer esta reação nesse sentido. E essa daqui fica bem menorzinha a velocidade dela. Essa aumenta para compensar o que eu coloquei aqui, o que eu tirei aqui no caso, tá? Agora aqui, ó, se eu diminuir esse cara, então eu peguei esse cara aqui e diminuir ele. A reação tem dois sentidos, pessoal. De direta e inversa. Qual sentido vai ser favorecido? Se eu diminuir esse cara, a reação quer trabalhar para fazer ele aumentar de novo. Então eu vou ter que aumentar esta velocidade aqui. Ó. A reação vai trabalhar para aumentar esta velocidade, a velocidade inversa, a fim de produzir novamente o que eu consumi, o que eu tirei. Tá? É por isso, pessoal, que quando você pega lá o seu refrigerante ó, e abre ele lá, ele faz tch, vaza esse cara aqui, ó, o CO2 diminui. Aí o que vai acontecer? A minha reação vai trabalhar muito mais nesse sentido, de produzir o CO2, né, para compensar o equilíbrio. Só que nessa ele produz o CO2 e também produz a água, por isso que fica aquele gosto, sei lá, meio estranho, meio refrigerante fraco, meio aguado, tá? É nesse sentido, tá ok? Bem simplesinho, bem de boinha. Vamos para a temperatura. A temperatura também é um cara que altera o equilíbrio químico, tá? Deixar bem claro aqui já para a gente não esquecer. A temperatura é o único fator de deslocamento do equilíbrio que altera o Kc, aquela constante que a gente calcula lá, tá? Então, beleza. Como é que funciona isso? Se a temperatura aumentar, favorece a reação endotérmica. Qual que é a reação endotérmica? É aquela reação que absorve calor, tá bom? Agora, se eu diminuir a temperatura, ela vai favorecer a reação exotérmica, tá? Então tem dois aqui, ó, que tem um exemplo para ficar mais prático, pra gente não ficar fugindo das coisas, tá? Se eu pegar aqui tem aqui, ó, reação exotérmica é no sentido direto. Reação endotérmica é no sentido inverso, tá? Uma é contrária da outra, tá? Se eu for daqui para lá é exotérmica. Se eu for
o contrário disso, endotérmica, tá? Então vamos lá, vamos fazer bem de boinha. Eu peguei aqui, ó, e diminuí a temperatura dos reagentes, tá? Coloquei aqui um bonequinho de neve para cá. O que que vai acontecer? Qual reação que vai ser favorável? Qual que reação vai ser favorecida aí nesse sentido? Analisando esse gráfico que eu coloquei aqui em cima. Bom, se eu diminuir a temperatura, a reação é favorecida no sentido exotérmico. Qual que é o sentido exotérmico? Este exotérmico aqui, ó, é no sentido direto. Então, vai produzir muito mais desse composto, porque vai favorecer o sentido de produção neste caminho aqui, ó. Agora, se eu, em vez de diminuir, for lá e aumentar a temperatura aqui, o que que vai acontecer? Bom, se eu aumento a temperatura, ele vai favorecer a reação endotérmica. Qual que é a reação endotérmica, pessoal? É no sentido inverso. Então, se eu aumentar a temperatura, em vez de ele produzir amônia, ele vai produzir muito mais o N2 e o H2 aqui deste lado. Tá? Bem de boinha, pessoal. Vamos ver se eu pudesse fazer diferente disso. Agora eu vou resfriar este lado aqui, ó. Resfriei o lado dos produtos, tá? Se eu pegar então e resfriar o produto, ele vai trabalhar no sentido exotérmico. Opa! Então, se eu pegar o produto lá e resfriá-lo, que eu coloquei o bonequinho de neve aqui, ele vai produzir muito mais para cá, ó. Tá bom? E se eu fizer o contrário, em vez de aumentar diminuir a temperatura, eu aumentar a temperatura dos produtos, o que acontece? Será? Bom, se eu aumentar, favorece a reação endotérmica. Então, ó, eu vou lá e aumento o meu produto, ele vai, na verdade, voltar a ser os meus reagentes, porque vai favorecer este caminho da reação, tá? Bom, bem simplesinho, pessoal. Parece difícil, mas é porque eu estou apresentando para vocês pela primeira vez, tá? Mas depois que a gente fizer uns exercícios aí vai ficar facinho. E a última é a pressão. A pressão também ela desloca o equilíbrio, tá? Como que ela desloca o equilíbrio? Nesse sentido. Se eu aumento a pressão, favorece quem? A reação que contém o menor volume, ou diminui o volume. Então favorece a reação que tem o menor volume. Opa, calma aí, vamos com calma, professor. E se eu diminuir a pressão? Ou seja, se eu favoreço, se eu diminuo a pressão, eu favoreço a reação que expande o volume, que tem maior volume. Então aqui, ó, é menor e aqui é maior volume. Vamos ver na prática como funciona isso. Tem aqui uma reação química, certo? 2SO2 tem 2 mols dele, mais 0O2, O2, 1 mol dele. Essa reação está em equilíbrio e forma 2 mols de trióxido de enxofre, que é esse mano que está aqui, ó, que é o produto, tá? Ó, quantos mols tem aqui? 3. E quantos mols tem aqui? 2. Qual que é maior e qual que é menor? Bem, aqui tem mais volume, porque tem mais quantidade. E aqui tem menos volume, tá? Então vamos ver aqui, ó. Se eu apertei a reação, é a mesma reação, só que agora eu apertei e coloquei mais pressão nela. Se eu coloquei mais pressão nela, vamos olhar aqui o que acontece. Se eu aumentei a pressão, vai favorecer a reação que tem um menor volume, né? Ó, tá aqui o menor volume. Então vamos lá. Se eu diminuir, se eu aumentar a pressão, na verdade, apertei mais ela, então quem que vai ser favorecido? O menor volume, que é esse cara aqui. Então a reação vai produzir muito mais neste sentido aqui, ó, tá? Do que nesse. Esse aqui fica bem pequenininho, tá bom? Produzir-se muito mais do lado dos produtos. Agora, e se eu aumentar a pressão? Perdão, se eu diminuir a pressão? Eu vou pegar a pressão aqui, ó, que é esse minhas mãozinhas aqui, em vez de apertar assim, ó, eu vou afrouxar aqui, eu vou diminuir a pressão nela, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, ó, diminuir a pressão, tá muito menos pressão aqui do que aqui, ó. Aqui tá muito mais pressão, ó, tá bem mais apertado, tá? Diminuir a pressão, vamos olhar lá no gráfico. Então, se eu diminuo a pressão, quem que favorece? Favorece a reação que tem o maior volume, tá? Vamos ver lá na reação, então, quem tem o maior volume. Quem tem o maior volume aqui é o 3 mols, porque tem mais quantidade. Então, a reação vai se deslocar muito mais para cá do que para cá, ó. Para cá é bem pouquinho, tá? Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Não tem muito segredo, pessoal. É bastante coisinha, eu sei.
Tentei preparar essa aula para vocês aqui para ver se ficava mais dinâmico, ficava mais fácil de enxergar, mas eu sei que é difícil. Então agora é o seguinte, estudar. Se as minhas aulas não deram conta aqui de sanar, se deixei alguma dúvida, me pergunta, estou à disposição, tá? E pesquisar também, olhar lá nos umas videoaulas, de repente outro professor explicando, ensina de um jeito diferente que vocês consigam entender, tá? Mas fico aqui à disposição, beleza? Tchau, tchau.